Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra do dia 14 de julho, 15ª semana do Tempo Comum, né? Já nos encaminhando para metade do mês, né? Hoje é dia de São Camilo de Leles. Amanhã é dia de São Boaventura. São Boaventura era mariano. Hoje a cor litúrgica é a branca, tá? E já vamos dar início à liturgia da palavra. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está no profeta Isaías, capítulo 7, versículos de 1 a 9. No tempo de Acás, filho de Joatão, filho de Osias, rei de Judá, aconteceu que Razom, rei da Síria, e Faceia, filho de Romelias, rei de Israel, puseram-se em marcha para atacar Jerusalém, mas não conseguiram conquistá-la. Foi dada a notícia à casa de Davi: os homens da Síria estão acampados em Efraim. Tremeu o coração do rei e de todo o povo, como as árvores da floresta diante do vento. Então disse o Senhor a Isaías: vai ao encontro de Acás com teu filho Sear e Azube, isto é, o resto voltará, até a ponta do canal na piscina superior, na direção da estrada do campo dos pisadores. E dirás ao rei: procura estar calmo, não temas nem estremeça o teu coração por causa desses 2 pedaços de tição fumegantes diante da ira furiosa de Razom e da Síria, e do filho de Romelias, por terem a Síria, Efraim, o filho de Romelias, conjurado contra ti, dizendo: vamos atacar Judá, enchê-lo de medo e conquistá-lo para nós e nomear novo rei, o filho de Tabeel. Isto diz o Senhor Deus: este plano fracassará, nada disso se realizará. Que seja Damasco a capital da Síria e Razom o chefe de Damasco. Dentro de 65 anos deixará Efraim de ser povo. Que seja Samaria capital de Efraim e o filho de Romelias, chefe de Efraim. De resto, se não confiardes, não podereis manter-vos firmes. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 47, com o refrão: o Senhor estabelece sua cidade para sempre. Grande é o Senhor, muito digno de louvores, na cidade onde ele mora, seu Monte Santo, esta colina encantadora é a alegria do universo. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Monte Sião, no extremo norte situado, és a mansão do grande rei. Deus revelou-se em suas fortes cidadelas, um refúgio poderoso. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Pois eis que os reis da terra se aliaram, todos juntos avançaram, mal a viram, de pavor estremeceram, debandaram perturbados. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Como as dores da mulher sofrendo parto, uma angústia os invadiu, semelhante ao vento leste impetuoso que despedaça as naus de Tarsis. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. O evangelho de hoje está em Mateus 11, versículos 20 a 24. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguidas até ao céu? Não, serás jogadas no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratado com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Pois é, a leitura de hoje é bem dura, né? Jesus está furioso. Nas minhas meditações, tem 2 coisas que eu sempre penso, mas antes dessa questão aqui, ai Corazim, que ele está reclamando das cidades que ele fez milagres, alimentou o povo, repartiu pão, mas o que aconteceu? As pessoas deram as costas para Jesus. Mas o que me toca mais é a figueira seca. É quando Jesus lança uma maldição para a figueira e no outro dia a figueira secou. Uma figueira bonita, né? Cheia de folhas, mas sem fruto algum. Para Deus isso não tem importância. E quantas vezes a gente é figueira, né? Na vida. O que a gente precisa podar para a gente poder dar fruto e pedir, implorar: Senhor, aduba eu.
É bem esse termo mesmo. Aduba eu, Senhor Jesus. Fala assim, fala errado mesmo. Jesus entende. Até é melhor você falar errado, sabe? Fala errado porque demonstra abertura de coração. Por que os simples falam errado? Porque elas não precisam de conhecimento. Esse conhecimento de diploma. Que, aliás, eu até vou fazer um comentário. Quem está me acompanhando nos áudios recentemente, eu tive que pedir desculpas aí, porque eu estava faz um mês num processo de péssimo humor. Aí eu demorei para identificar, o problema foi meu mesmo. É que quando chega junho e julho, eu esqueço que eu tenho que estar preparada e robustecida no Espírito Santo, eu tenho que estar preparada porque eu tenho gatilhos emocionais que me dão depressão, tristeza e mau humor. É tudo junto ao mesmo tempo. E às vezes o problema me dá até dor física. O problema é assim, a memória corporal, mental e afetiva e emotiva é tão forte que me chega a dar dor, irritação, eu fico fora de mim mesmo, eu viro bicho. Então qualquer coisa que me tire do prumo, eu simplesmente, como diz, rodei a baiana, né? E eu tive que fazer isso porque aconteceu uma situação que eu já contei aqui no final de semana, que eu fiquei mega chateada. Aí eu analisei melhor, eu já dei o parecer, tive que dar um parecer meio rápido, tive que tomar uma decisão, e foi a decisão acertada mesmo. Eu não me arrependo da decisão que eu tomei. Eu tinha que dar um sim e um não para um povo aí, e eu dei um não, né? Bem redondo. E aí eu ponderei, pensei, aí eu pensei, não, tá certo o que eu fiz. Assim, no sentido, não para me vangloriar, mas para dar um reforço positivo, né? No sentido, não, eu tô no caminho certo. Porque tudo aquilo que me tira do foco de Jesus, eu já tenho uma vida que já me tira do foco de Jesus. Né? A gente fica imerso às vezes no nosso próprio pântano emotivo, falta de paciência com algumas pessoas, de casa mesmo. Eu tenho que ter um foco na minha família, eu tenho que ter um foco até na hora de lavar o prato, eu tenho que ter um foco até para cozinhar, porque é o que eu faço, né? Eu tenho que ter foco. E aí vem o povo me dispersar e ainda só falta dizer, não, mas você é besta, né? Você não cresceu na vida, você não trabalha nada. Olha aí. Aí tem uma pessoa que teve a capacidade de arrolar todos os problemas de todo mundo lá de um grupo, né? Lá da faculdade. Ah, porque fulano agora é professora de área de direito, ou outra tá em casa. Ai, porque eu tô fazendo trabalho home office, né? Só faltou jogar na minha cara. Você é solteira, sem filhos, não faz nada, fica em casa. Mostrar a língua pra esse povo. Olha, se alguém está me ouvindo que está passando por uma situação durante essa pandemia, que você tem que ficar em casa, tem que cuidar de alguém, velhinho, uma tia, uma pessoa com deficiência mental, olha, meus parabéns. Eu vou dizer, você está no caminho certo. Não troque sua família por carreira nenhuma. Sabe por quê? Aí eu volto pro evangelho, que tem a ver com a figueira seca e tem a ver com isso aqui lá de Cafarnaum. Porque a gente fica tão disperso com as coisas do dinheiro, porque é muita coisa ao mesmo tempo. São contas, você tem que pagar a conta de luz, água, aluguel, se não é aluguel, IPTU, que está atrasado às vezes. Você tem que ir no mercado, aí você tá lá, ai, eu saio, não saio, pego esse vírus, não pego e não sei o que, e vai e faz as compras. Alimentação, arroz, feijão, aumentou. Você está desesperado para encontrar uma cooperativa de orgânicos aí, de pessoal produtor. O produtor está desesperado porque ele precisa escoar a produção, não consegue. Tá uma doideira total. Aí você vê TV, você fica mais doido ainda. Fora as teorias de conspiração que às vezes a gente bota o dedinho para ver no YouTube. Pronto, aí fundiu a cuca, né? Não é? A gente entra numa pira louca. Tudo tira a gente do foco de Jesus. Tudo. Mal chegamos perto de Nossa Senhora rezando o terço quando você lembra, meu Deus, eu tenho um boleto para pagar. Ai, faltou arroz. Gente, eu tenho que comprar o gás. O gás tá caro. E agora? E fora os bandidos que vêm aqui apavorar a gente. Porque os bandidos estão criativos, tá? Eles estão ligando para você, eles querem invadir tua casa, eles estão invadindo o lote, tá um carnaval. Aí vem um povo, eu espero que não aconteça com você, mas se acontecer, eu vou dar o exemplo testemunhal, testemunho particular meio egoísta. Aí vem um povo que eu não sei de que planeta que veio, sabe? Porque assim, hoje eu fiquei com raiva desse povo.
O mundo tá passando fome, tem gente perdendo o emprego, tem gente se matando, tem gente morrendo de Covid-19, tem gente que tá cuidando do sequelado da Covid, porque o povo que sobreviveu à Covid mal anda, gente. Não tem pulmão para andar, não tem músculo, porque o troço atingiu o neurológico. E vem dizer, resgatar um troço do passado, que vou falar a verdade, hoje eu tive que rezar para fazer um fechamento desse negócio, desse assunto. Fechamento assim, porque parece, sabe, que o passado se abriu e volta. É um vai, sabe maré? Eu não sei se acontece com vocês, mas para mim acontece. Tem coisa do passado que eu acho que fechei, que já encerrei, que tá acabado, já passou, já até o desejo já acabou. Não, a pessoa vai lá, dá vontade de falar assim, cara, dá vontade de pegar uma tachinha, um prego, estourar esse balão maldito que toda vez vem assombrar a gente. É um balão, sabe aqueles João Bobo? É esse tipo de gente e esse tipo de assunto do passado. Você tem que pegar um prego e pô, estoura. Frustra mesmo. Que seu sim seja sim, seu não seja não. É não. E tem gente que não entende não, gente. É impressionante. Aí eu tive que rezar para ver se isso fecha de uma vez. Acabe. Se você fosse se tornar uma pessoa lá por volta dos 50, 40, 50, 60 anos, tendo um retardamento emotivo de um piá de 15 anos, olha, você está merecendo levar uns tapas na cara. Eu vejo muito isso. Gente da minha geração, ai, que aquela coisa do passado, eu tô com o grupo lá da oitava série, no não sei o quê, vocês são tudo pra mim. Gente, eu já vi cada absurdo que você não tem noção dentro do Facebook. Por isso que eu odeio o Facebook, sabe? Pessoal que vai procurar se tratar lá com o psicólogo. Ou faz que nem eu. Vai olhar no espelho e fala consigo mesmo. É a melhor coisa. Não tem um povo assim? Não, olha, gente, eu não tô recriminando quem vai lá fazer a confraternização dos formandos do curso X todo ano. Gente, maravilhoso. É uma vez por ano para se aguentar. Agora, vim retomar projeto que já morreu. A gente nem tá no caminho. Até estou desconfiada que tem uma questão oportunista por trás. De verdade. Tem gente. Eu falei hoje com o pessoal aqui em casa, minha mãe. A pessoa aqui falou, é verdade, né? A pessoa tem diploma e ainda quer se encostar nas costas dos outros, né? Eu falei, é verdade. Quer usar nossos trabalhos. Eu tô fazendo denúncia mesmo. Quer usar nossos trabalhos lá de 25 anos atrás. O povo perdeu o sonho por causa de algumas pessoas dentro daquele departamento de história. E o mesmo pessoal vem dizer que não, vamos fazer o projeto de volta. Pra quê? Pra ganhar pontos no currículo dela? Que vai encabeçar o negócio? Aqui, ó. Tem que estar, ó, esperto. Do meu nominho, do meu trabalho, que vou falar a verdade, não foi grandes coisas, não. Não era grandes coisas. Não vai usar, não. Tem direito autoral aí. Pode parar. Então não se iluda. Ah, porque vai cair no seu currículo. Não, no meu não vai. Vai cair na pessoa que está encabeçando essa droga aí. Ai, me deu uma raiva, gente. Qualquer coisa do passado, tá? Tira o foco de Jesus. Aí Jesus fica brabo. Aí eu ia falar um palavrão. Jesus fica brabo. Eu ia. Desculpa, Sérgio. Gente, entre levar uma maldição de Jesus. Imagina levar uma maldição de Nossa Senhora. Você já pensou? Ser amaldiçoado por um homem santo? Quantas vezes que a gente não vê aqui no Antigo Testamento? Profetas que amaldiçoaram pessoas, outras pessoas. Acabou. Deus Todo-Poderoso amaldiçoando uma geração inteira. Acabou aquela geração. Acabou. A palavra de Deus é a última, meu filho. Então, se você não teme a Jesus, eu vou dizer um negócio. Eu vou deixar mais palpável essa questão de temer a Jesus. Sabe como você tem que temer a Jesus? Não irrite ele. Porque se ele pegar ódio de você, pegar raiva, tchau, tua descendência, você, teu DNA e tudo. É a família inteira. Inclusive, eu tenho que terminar dizendo, eu vou terminar porque senão eu me exalto. A primeira leitura fala lá, filho, deixa eu abrir o app. O fulano que é filho de Cicrano, de Beltrano e é neto disso, daquilo. Não tem assim? Você,
que não tem essa tradição na sua família deve achar uma chatice, né? Filho de Joatão, filho de Osias, rei de Judá, babá, não é? Para que falar? Porque tem uma parte do Antigo Testamento que é genealogia. Eu vou dizer o seguinte: isso que é tratado no Antigo Testamento, quem é da linha oriental, seja chinês, japonês, libanês, sírio, vai entender o que eu estou falando. Agora, se você é do Ocidente, não vai entender mesmo, porque isso já foi cortado faz muitos séculos para trás. Porque eu não vejo esse mesmo zelo nas famílias ocidentais. Como um todo, europeias, brasileiras, latino-americanas, não tem. Parece que o nome da família tanto fez, tanto faz. Acha que é qualquer coisa. E não é. Nome de família tem que ser respeitado. E não é porque é chefe, por exemplo, o grande cafeicultor, eu sou descendente de Dom Pedro II. Não! Cada um deveria honrar o nome da sua família e rezar pelos seus antepassados de verdade. Porque entre as linhagens oriental, por que fala muito a questão do... Por exemplo, eu vou falar da minha experiência japonesa, mas eu já vi isso entre os sírio-libaneses. É a mesma coisa. E eu tive que fazer o comentário em casa, porque eu não tenho experiência de família, de outras famílias coreanas, chinesas. Agora talvez eles tenham mudado, né? Porque devido ao governo comunista lá da China, acho que não é a mesma coisa. Mas se fosse mantida uma tradição, o nome de família ele tem um peso muito importante. No Japão já está se perdendo já. Mas é uma forma de identificação. Então, eu vou contar essa experiência que eu tive na fila de pagamento. Eu estava num restaurante árabe, na verdade é restaurante e confeitaria árabe. Eu tinha uma necessidade de comprar água de rosas culinária. Tanto para fazer culinária quanto para fazer perfume. O perfume não deu muito certo, mas é um vidrinho. Ele custa aí, é carinho para comprar, viu? É na faixa de uns 50 conto, um vidrinho pequeno. E aqui na cidade tem só 2 locais que vende esse tipo de produto, né? Porque é importado, ele vem lá do Oriente Médio, ele não é produzido aqui no Brasil. E aí eu sabia dessa confeitaria aqui na região central de Curitiba, eu fui comprar a água de rosas culinário. Aí eu estava lá vendo ainda se eu comprava a flor de laranjeira também para uso culinário, que eles usam muito para os doces, né? Mas aí eu fiquei com água de rosas. Aí eu tava esperando no caixa, na fila do caixa, tava uma fila grande, e tinha gente assim comprando tudo, né? Tinha um senhor que me lembrou quando eu vou no empório japonês também. É a mesma coisa, processa mesmo. A pessoa não pode ver comida árabe, se for árabe, que tá levando tudo. Coalhada seca, quibe, tudo. Levando tudo. Doce, aqueles doces maravilhosos que eles têm, assim, que aí essa confeitaria tem tachos, assim, enormes, assim, você pega, assim, faz por peso. Levei alguns. Nisso, estava saindo um casal e estavam conversando com outro casal. Então eram dupla de casais, né? E papapá, falando lá até na língua deles, de repente falou em português. Mas olha, foi bom conversar com vocês, mas qual o nome da sua família mesmo? Como é que é o nome de vocês? Aí quando pergunta assim, geralmente tem que dar o sobrenome, né? Aí falou o sobrenome. Ah, é? E vocês são lá do Líbano? Somos da tradição do Líbano. Aí eu fiquei olhando para aquilo. Nossa, eu comigo mesmo, que eu tava sozinho. Gente, parece japonês? Porque japonês é a mesma coisa. Quando eu vou, por exemplo, no Empório Árabe, que leva um pessoal mais antigo e a gente encontra com o povo antigo, aí vai conversando, mas você é da onde? Não, eu sou da região do interior de São Paulo, assim, assado, meu sobrenome é X. Ah, meu sobrenome é Y, a gente é do norte do Paraná, lá de Londrina. E tá. E nesses papos, assim, né, mercado municipal é muito comum. Nesses papos, às vezes a gente encontra gente que conheceu fulano, beltrano, que conheceu um parente antigo, e ixi, aí vira tudo, sabe? Quando é diferente de estado, porque as famílias do estado de São Paulo, para os imigrantes japoneses do Paraná, são um pouco diferentes, assim, mas às vezes tem parentela, né? Aí pronto, aí já vira um fuzuê. E aí fala assim, mas tua família veio da onde? Ah, veio lá do norte do Japão, veio do sul do Japão, e papapá.
Então, para os orientais, então eu estou contando isso porque não é algo muito comum na cultura ocidental. Geralmente, quando fala o nome de família, o cara tem que ser duque, tem que ser nobre, tem que ser filho de rei, tem que ser um grande empresário, vamos supor, Matarazzo, né? Aí fica aquele nome, né? Ai, aquelas famílias antigas de São Paulo, por exemplo. Aqui em Curitiba é Rocha Loures, por exemplo, né? Lupion. Se eu vejo o sobrenome Lupion, era um antigo governador de estado lá da década de não sei quantos anos para trás, né? Então aqui na região é assim. Miller, por exemplo. Não, Miller não. É, Miller, inclusive, o família. Não, não é família Miller. Tem uma bancada de inox chamada Fischer. Todos os Fischer são parentes, por exemplo. É alemão, né? É, por aí vai, sabe? Então as pessoas ocidentais acham que nome de família é isso. Tem que ter sucesso na vida e por isso que mantém o nome. Mas na tradição oriental, não. Não importa se você é agricultor, se você é parente direto do imperador, todos têm um nome a zelar. Então, quando faz a genealogia, tem esse sentido. São nomes a zelar, para dizer qual que é a genealogia da pessoa. Se veio, se não tem bandido e tal, pelo menos no Japão é assim. Só que se você vê em algumas partes do Evangelho, agora não me lembro se é em Mateus, em que o evangelista faz a genealogia de Jesus e tem Raabe, né? Tem Raabe a prostituta, tem outros nomes lá, fala do rei Davi e tudo, mas para dizer que Jesus veio de uma linhagem humana que tem altos e baixos, né? Tem grandes pecadores, pessoas virtuosas, mas ele veio na parte humana. Eu não me recordo qual que é o evangelho. Não é todo evangelho que tem a genealogia de Jesus. Então, o que eu quero dizer é assim, é importante a genealogia? Sim. Está acabando nos dias atuais, mesmo no Oriente Médio e no Extremo Oriente? Sim, está. Está. E eu vou dizer, a Santíssima Trindade não é nem Jesus e nem o Pai Todo-Poderoso. A Santíssima Trindade tem um zelo muito grande por genealogia e memória. É só ver o que Jesus fala do Antigo Testamento, quando ele cita, e quando a gente lê o Antigo Testamento, toda vez que o Pai Todo-Poderoso se queixa, esse povo não tem memória, esse povo me esquece, eles esqueceram que eu tirei eles do Egito. Quantas vezes no Antigo Testamento Deus Todo-Poderoso faz essa lembrança? Porque Deus é memória. Isso é algo muito importante, é zelar, ter zelo. E se você quer ter zelo com Jesus, não irrita ele. Não seja um piá pançudo. Não provoque a ira de Jesus. Porque na hora que você provocar a ira de Jesus, não é só a tua vida que acaba. É a tua linhagem inteira. Aquele teu filhinho, teu netinho lindo, maravilhoso, vai acabar. Vai morrer. Vai pro inferno. Quer me chamar de mente doentia? Pode me chamar. Eu tô dando um aviso. Aliás, o meu canal é cheio de avisos, né? Mas assim, não é profecias. Eu tô falando, pensa um pouquinho. Posso estar errada? Posso. Posso sim. Qualquer coisa, pede para o Espírito Santo dizer se o que eu tô falando é mentira. Ou se pelo menos tem meio a meio aí. Ou se é verdade. Eu vivo dessa forma. Eu compartilho esse modo de pensar também. Tá? E eu me utilizo das coisas que eu vi, das fofocas que eu ouvi, porque eu vou dizer um negócio. É possível a fofoca te trazer algum benefício? Quando você ouve algo a respeito de alguém, na minha humilde opinião, sim, para mim, esses papos que chegam para mim de outras pessoas que é fofoquice, eu me utilizo da seguinte forma. Primeiro, eu não repasso para frente. Não, porque tem a dignidade da pessoa. Mas segundo, eu fico meditando na burrice que a pessoa fez ou o que aconteceu com essa pessoa e fico meditando a respeito. Que eu já sempre falo alguma experiência de alguém, né? Sempre falo. No momento oracional de ontem, do dia 13, meditando com Nossa Senhora, eu contei uma situação de um senhor que pediu o divórcio porque a primeira esposa não comemorava o aniversário dele. Aí ele casou com outra que fazia a festerê toda para fazer o aniversário. Ou seja, ele jogou um casamento que tinha virtudes
Provavelmente a pessoa era uma pessoa boa, correta. Por quê? Para ficar com uma festeira. Por causa de o quê? Ai, a minha esposa não lembra do meu aniversário. Desculpa, dane-se o teu aniversário. Por que que você não viu isso antes? Por que que você provocou essa dor? Por que que você agora pinchou a mulher fora como se fosse um carro velho? Sabe? Na época quem contou foi meu pai. Meu pai ficou indignado, porque meu pai não era ligado a essas coisas. Até a gente lembrava, mas jamais fazia festa. Ele odiava. Lembrar, tudo bem. Pai, olha, comprei um negócio pro senhor. Eu sei que é seu aniversário e tudo, ó, parabéns, mas eu trouxe uma lembrancinha. Pronto. Acabou. Só isso. Agora tem gente que precisa de festa. É isso que eu tô querendo dizer. Então, e já ouvi muitas situações. E essas coisas que acontecem na realidade, isso me ocorre. Agora eu vou trazer uma coisa do mundo exterior. É, tem uma autora que é psicanalista. Acho que ela é junguiana. É da linha do Jung. É Clarice. Eu sei o sobrenome. Píncola Estés. Ela escreveu o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que eu não indico, porque ele dá aquela falsa ideia de mulher empoderada mesmo. É um livro muito lido aí pela mulherada feminista e tal. Quer ler, tudo bem, leia, mas, né? Inclusive, ela recentemente publicou um livro sobre Nossa Senhora, acho que Nossa Senhora de Guadalupe. E eu fiquei interessada, né? Porque ela é psicanalista junguiana, ela lida com arquétipos. Então, quem conhece Jung sabe, né? Ele lida com arquétipos, a ideia da mulher sábia. Tem todo um esquema diferente que é do Freud. São água e vinho, né? Então, ela tinha um livro chamado Ciranda. Ela tinha, não, ela tem, publicado no Brasil. Ciranda das Mulheres Sábias. E juntamente com umas leituras de linhagem lá xamânica que eu tive há muito tempo atrás, mas a única coisa que eu vou reforçar aqui, e renunciei a tudo isso, e eu sugiro que você também renuncie, é assim, as tribos indígenas norte-americanas, por exemplo, que não é falado na Ciranda das Mulheres Sábias, mas eu estou trazendo de uma outra leitura. Uma vez eu li um livro de linha xamânica que falava da importância das histórias dentro da cultura das tribos indígenas norte-americanas. Por que que se conta muita lenda? O herói tal que matou o bisão e tal. É uma forma de experiência que entra meio no mito e na lenda e de um herói para dizer, olha, esse herói errou, então não vá por esse caminho. Então quem contava essas histórias eram os velhos da tribo, né, os mais antigos, o sábio, o xamã, o pajé, o cacique, enfim, o líder da tribo, que tinha, né, todo mundo respeitava. Se era um assunto entre homens, ficava ali nas histórias de homens. Provavelmente entre mulheres devia ter as mulheres sábias, aí entra a ciranda das mulheres sábias. Então, dentro das mulheres sábias, também existem as histórias para ver que algumas atitudes e ações podem levar a erros ou acertos, pode desenvolver virtudes ou não. E essa forma de contar histórias, desenvolver memórias, mesmo na família, eu tive um avô, o teu avô contando para você, vamos supor. O meu pai era assim, assim, assado, porque ele viajou, ele fez isso, ele errou, ele traiu, sabe? Essas histórias não é mera fofoca nem transmissão assim de aleatória. Ela tem a função justamente de formar e imprimir no jovem que está ouvindo para não cometer erros. E instintivamente, eu vou dizer, instintivamente, toda vez que eu ouço uma história estranha, eu medito e fico pensando: será que eu agiria assim? Será que eu dou importância para isso que essa pessoa, como no caso do homem do aniversário? Será que eu daria importância? Meu Deus, mas jogou. Cadê? Mas que ideia, por que acabar com os sentimentos da primeira esposa? Deveria ter se sentido um lixo, entendeu? Isso é uma forma também de criar empatia com o outro. Então, quando a gente ouve histórias absurdas, a gente precisa pensar no sentido: bom, eu não tenho o pajé, eu não tenho mais um avô, mas eu só tenho essa vida. Não tem reencarnação. A partir do momento que você ouve uma história que é meio fofoca, mas você meio que aquilo pega você num ponto que você entra numa filosofia própria, tua, pessoal, no sentido, nossa, será que eu faria isso?
A gente entra no julgamento. Nossa, que pessoa burra. Mas, ao mesmo tempo, e se fosse eu? E se fosse outra pessoa? Aí já é uma outra forma de lidar com a história. E aquilo é meio que instintivamente nós aprendemos a ter e reconhecermos as nossas virtudes. Eu faria isso com a outra pessoa? Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. As pessoas falam a fofoca para denegrir mesmo, para acabar com a outra pessoa. Ainda vem com mimimi dizendo, não, eu não fiz nada. Me desculpa, tem gente, nós somos meio rasos para algumas coisas. Mas na parte filosófica, na parte de será que eu posso melhorar? Você às vezes ouve uma fofoca dentro do ônibus. É muito comum, né? Duas pessoas falando, olha, fulana traiu Beltrano e não sei o que por isso e aquilo. Mas tem umas outras coisas, assim, umas histórias que até o pessoal lança aí uns memes no Instagram, né? Gente, ó o meme. Quando você ouve a história entre duas pessoas, duas pessoas estão conversando e você não pode ouvir o final da história porque tem que descer no ponto antes, né? Você tem que descer antes, aí fica sem saber, fica com aquela agonia. E agora? O que aconteceu, né? Mas a gente tem que ultrapassar isso. A partir das experiências de outras pessoas, já que temos uma vida, a gente não pode viver todas as vidas possíveis, inimagináveis, né? As histórias dos outros, os problemas dos outros, pode trazer uma experiência pessoal no sentido de mudar uma faceta nossa ou mudar um conceito e até meditar a respeito. Ou quem sabe, se futuramente alguém precisar ser consolado, se utilizar dessa história, dessa, entre aspas, fofoca real, da vida real, e dizer, olha, aconteceu tal coisa com uma pessoa que eu soube disso, daquilo. A pessoa se saiu assim, assim, assado. Aí fica aquela coisa, a pessoa decide o que fazer com a história. Por isso que existem círculos de contadores de história terapêutico, né? Existe. Existe sim. E se não me engano, entra numa linha da psicologia chamada psicodrama, que também se utiliza da linha de Jung. Aí é outro detalhe. Se você conhece psicodrama, ótimo. Se você não conhece, aí fica a teu critério. Eu sempre jogo essas informações. Lá do psicodrama do Moreno, né? O autor é o Moreno. Não é a cor dele, é o nome. Certo? A dramatização da família, você faz uma dramatização e tal. Até acho uma das terapias bem interessantes, assim. As outras terapias dependem, sabe? Parece que o povo perverte tudo. Mas o psicodrama ele tem uma dinâmica bem interessante. Falei. Nem sei se era para falar isso, né? Mas eu falei. Entende? Então, quando chega uma história estranha para você e aquilo gruda na tua cabeça, você no primeiro momento julga. Mas, por outro lado, pense se aquilo pode ser útil para que você mude certos conceitos pessoais, se aquilo pode ajudar você a ver uma outra perspectiva de vida, sabe? Eu me utilizo muito dessas histórias. Muitas histórias. Desde a minha família até de estranhos. Porque, como eu falei, eu só tenho essa vida. Eu já tive minha fase reencarnacionista, que já renunciei. Porque já fiz uma experiência, tenho uma experiência muito forte sobre a verdade da reencarnação. Eu posso não te dar certeza, mas pessoalmente Jesus me mostrou, reencarnação existe mesmo, você renuncia a isso aí, da a ressurreição existe, a reencarnação não. Então, como eu tenho uma vida única, eu não posso viver todas as realidades possíveis. Eu não posso ser amante, não posso casar, não posso ter filho, entendeu? Então, para isso, eu observo a vida de outras pessoas e as situações que me chegam até mim, alguma coisa, e fico meditando e fico ponderando. Lógico que eu sou uma pessoa que julga muito, é a minha culpa mesmo. Mas, por outro lado, eu fico pensando, nossa, é possível agir de outra forma, é possível pensar, né? E tomar uma atitude correta. Não cair nas armadilhas que tal pessoa fez, por exemplo. Sabe? Se preservar. Às vezes a gente ouve umas situações. Ai, fulano pegou o carro do pai, estava bêbado, bateu, morreu. Tá aí uma experiência que você não precisa passar, né? Quantos jovens sem carteira, que até sabe dirigir, e quer impressionar lá na festinha lá do funk, a festinha lá da menina bonitinha que ele quer levar. Quantas vezes que eu já não vi que o piá pegou o carro do pai sem o pai saber, foi com o carro, aí abraçou um poste e morreu.
Essas histórias servem para isso, sabe? Para não fazer. Não faça. E ainda vai a pessoa faz, né? Ou então, quer ver um caso que a minha mãe, assim, pessoal aqui em casa sempre fala: pessoas que ficam queimadas após acender o fogo do churrasco. Sabe como é que é? Olha, é muita notícia ao mesmo tempo e as pessoas não aprendem. Você não pode acender a churrasqueira lá, o carvão, atiçando com 20 litros de gasolina, porque aquele troço lhe gera um gás que você não vê, e na hora que você acende o isqueiro ou acende o fósforo, ele vem para cima de você, porque tem o gás, álcool, gasolina, querosene. E se você joga ainda com aquela garrafa de álcool, ele corre até a tua mão onde está a embalagem de álcool. Ó, agora eu vou fechar o assunto. Há uns 40 anos atrás, 40 anos mesmo, 40 anos atrás, teve um caso muito triste de um menino. Hoje acho que já está mais velho do que eu, não sei se está vivo ainda. Ele sofreu queimaduras gravíssimas porque ele pegou a embalagem de álcool de plástico e ele espirrou. Ele apertou, aquilo saiu e acho que estava perto do fogão, aquilo veio nele. E lógico que o álcool correu tudo no corpo dele. Ele ficou totalmente queimado, foi aqui para o hospital evangélico. Foi um tratamento difícil, ficou sequelado assim, né? Porque pele queimada depois é horrível, dores eternas, né? Até o fim da vida. E ele dizia, ele até fez uma campanha que não deu certo, para que os vidros de álcool fosse vidro de álcool e não de plástico. E o que a gente ouve? Todo dia. Ah, a pessoa jogou lá no meio do chão, ou no meio da madeira, lá para fazer o fogo do churrasco, jogou álcool, gasolina, não sei o que, foi atiçar o fósforo, aquilo gerou um gás, e bum, explodiu na cara da pessoa, queimadura. Várias vezes, gente. Todo dia tem. Bomba também, bombinha. Se estourou bombinha, perdeu o dedo da mão, morreu, perdeu o braço. Ixi. Então essas histórias servem para isso. Na verdade, assim, essas histórias servem para isso. Não é para você denegrir a pessoa, mas você utilizar como se fossem as pessoas antigas, das tribos indígenas. Isso é algo permanente, é algo inconsciente, é algo que se te toca é porque você precisa estar passando por esse processo. Tem gente que ouve isso e não vai sentir nada. Mas é um lado meio tribal da gente mesmo, de se sentir pertença daquela comunidade, daquela tribo indígena e tudo, e as histórias reforçam isso. E como a gente não pertence, às vezes, nem na nossa própria família, a gente precisa criar mecanismos de tentar lidar com como aprender virtudes e como não errar na vida. Não é ter sucesso na vida, é como não errar em certas situações, nem com você e nem com a outra pessoa. E nem manchar, de repente, a reputação, ou de repente você morrer e criar aquele buraco, sabe, na família. Ai, meu Deus, Maria Helena morreu. Né, aquela dor. Só quem passou por luto de morte de familiar sabe o que faz um buraco na face da família. Né? É para se preservar, para não errar, para não pegar uma doença grave, evitar pecado. Por que Jesus falava parábolas? Primeiro, para não entender mesmo, mas segundo, quem tiver ouvidos vai entender. Jesus contava histórias também, enigmáticas, né? Porque na realidade era uma forma também de dizer assim, quem são meus escolhidos, né? Quem compreendeu, se aquilo mexeu. O importante, sim, pode não ter compreendido, mas se aquilo mexeu, sabe, grudou em você, é porque realmente você pertence de Jesus. Gente, uma ótima terça-feira para todos, né? Eu tô alegrinha, né? Que bom. Eu espero que vocês fiquem alegres também. Eu sei que estamos em período de pandemia. Vamos rezar por todos aqueles que estão necessitados de orações. Esses dias eu pedi orações para Dom Henrique Soares e para o Padre Celso aqui do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Segundo as notícias que eu tenho acompanhado diariamente, os dois estão estáveis. Talvez precise ainda de entubamento nasal, não precisa estar inconsciente mais. Se não me engano, o Padre Celso já saiu do entubamento. E agora precisam estar se recuperando, e essa recuperação demora mais um pouco, mas está tudo bem. O Papa Francisco pediu orações para os padres lá, religiosos lá na Argentina, né?
Então vamos rezar por eles também, tá bom? Então se você tem algum padre religioso, pessoas aí da comunidade que estão passando por necessidade nesse sentido de orações devido à Covid-19, reze. E não esqueça de dar alimentos para a pastoral social, tá bom? Pratique a caridade cristã. Fiquem em paz, na paz de Cristo.